Oi, pessoal. Antes do início do nosso episódio, eu tô passando aqui para dizer que é um episódio que ele fala muito sobre se desafiar, realizando atividades diferentes daquelas cotidianas do dia a dia, né? E como esse desafio, às vezes, leva a uma execução que nem sempre vai ser 100% perfeita, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque depois que nós já tínhamos gravado o episódio inteiro, quando fomos começar o tratamento das imagens, tudo para edição, nós percebemos que houve alguma falha técnica durante a gravação e que o áudio ele não saiu 100% bom, não saiu com a qualidade que normalmente sai, né, com a qualidade dos episódios anteriores. E aí, então, nós discutimos muito internamente o que nós íamos fazer, se íamos regravar o episódio inteiro e tudo, e os envolvidos todos chegaram à conclusão de que se nós fizéssemos uma regravação, nunca o conteúdo seria o mesmo e com a mesma espontaneidade da primeira vez. Então, nós decidimos sacrificar um pouco a qualidade técnica do áudio e privilegiar o conteúdo que eu garanto para vocês que compensa essas falhas de áudio. Então, fiquem com a gente e assistam ao episódio. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu sou Thaís Ferracini, sou a presidente da associação e hoje nós estamos fazendo aqui um episódio muito leve, muito gostoso e eu estou muito feliz de receber colegas muito queridos que estão aqui para contar para a gente sobre as suas vidas, mas mais importante, né? Para contar sobre aquele lado B, o que eles fazem quando eles não estão julgando. Eu acho muito legal. E aí depois a gente vai debater como isso reflete, né? Na nossa vida também profissional e o quanto isso é importante. Aqui comigo para fazer essa hospedagem, vamos dizer assim, né? A apresentação. Eu tenho o meu colega queridíssimo de diretoria, nosso William Bonner, Etienne Martins. Obrigado, cara. A gente também está muito feliz aqui de estar nesse episódio, esse tópico um pouco diferente, né? As pessoas têm uma imagem sobre o juiz, pessoa séria, sempre com aquela imagem de seriedade, mas quando a gente sai do fórum, somos pessoas normais, com hobbies, com família, enfim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse lado, então assim, estou muito feliz de estar aqui com colegas tão especiais. Bom, deixa eu apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Vou começar com a Adriana. Adriana, obrigada por aceitar estar aqui conosco e falar um pouco sobre as suas atividades, seus hobbies. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito gostoso estar aqui com vocês. Também estamos aqui com Renato Bart, nosso querido, vamos dizer assim... É o nosso artista das guitarras. Nossa. Obrigado. Um pouco menos que artista, né? É um hobby que eu tenho já faz tempo, desde a adolescência. Estou muito feliz de estar aqui também, agradeço muito o convite. E, de fato, né, todos nós temos aí outras atividades e é importante que as pessoas saibam que a gente faz outra coisa, não sei julgar processos, né? Acho que a gente vira pessoas melhores tendo essas atividades. Não, com certeza, a nossa vida tem o lado profissional e o lado, assim, de atividades que fazem também parte da nossa personalidade. Esse é o objetivo da gente discutir aqui hoje. Ali, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Etienne. Obrigada, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. É isso, eu acho que todos nós somos múltiplos, né? A gente não é só a profissão da gente... A profissão é grande parte do que nós somos, mas todo mundo tem um lado B, né? Eu acho muito legal, a AJUFESP está preocupada com isso também, mostrar outra imagem do judiciário, né? Eu acho que é essencial, faz parte de um processo de humanização que é muito, muito importante, né? Entender que atrás da instituição, que é uma instituição séria e formal e tem que ser assim, existem pessoas, né? Pessoas que estão aqui no convívio, fazendo coisas como todo mundo também. Adri, quero começar com você porque, assim,
Adriana é um espetáculo, né? É. Vamos dizer assim. Vindo de você, a Mulher Maravilha falando. A Adri tem hobbies muito peculiares e muito sensacionais. Então eu vou deixar que ela mesma diga o que ela faz assim, naquele momento em que ela não tá pensando na sentença. O que eu faço? Eu falo, dizem que juiz não cai do céu, né? Eu caio do céu. Não, é em parte, né? Não. Eu tenho por hobbies, eu sou... Bom, meu primeiro grande hobby, na verdade, que eu pratico desde os 6 anos, é balé clássico. Esse é mais tradicional, né? Na verdade, eu falo que é minha terapia, sabe? O balé, pra mim, é tudo. E, na realidade, eu nasci do lado da base aérea de Canoas. Hoje em dia ficou famoso, né? Até porque, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, e atualmente o único aeródromo, né, disponível para pouso lá no Rio Grande do Sul. Mas eu nasci ao lado da base aérea de Canoas. Eu sempre fui apaixonada por aviação. Eu lembro que eu andava com meu amiguinho, que hoje é comandante da Latam, e eu falava para ele, Marcos, eu vou ser piloto quando eu crescer. Nós víamos os F-5 retornando das missões, né? Ah, que massa. E ele falava para mim, eu também vou ser piloto. Ótimo. E a gente ficou com aquilo, mas eu sempre, desde que eu comecei a estudar, eu sempre gostei muito da área de humanas, né? Assim, adorava português, história e também gostava de matemática. E eu falava, não, mas eu vou fazer engenharia porque eu quero trabalhar com liga leve para a indústria aeronáutica, né? Sempre nas classes era representante de classe, brigava pelos colegas, sabe? Fazia conciliação lá com o pessoal. E o pessoal falava, não, você tem vocação para ser da área jurídica e tal. Eu falava, ai não, e meus amigos, isso vai complicar, né? E aí eu acabei entrando para a faculdade de engenharia com 17 anos, lá na URGS, do Rio Grande do Sul. Fiz engenharia metalúrgica e aí veio a primeira grande decepção da minha vida. Eu rodei em cálculo 1 e em cálculo 2 também, apesar de ser bastante estudiosa. Cálculo não é, não. Minha duas irmãs são engenheiras. Até porque sempre foi estudiosa. Cálculo é realmente uma coisa muito complicada. E aí eu acabei vindo, fiquei um pouquinho decepcionada com essa carreira, né? E acabei vindo acabei fazendo um concurso na época, eu vim para voar na TAM, na época do comandante Roli, né? Fui comissária de voo na TAM. E ali eu comecei a fazer minhas horas de voo, que eu queria ser piloto, né? E aí eu fui para a Ethiopian Airlines, e aí já tinha tirado minha carteira de piloto privado, e aí continuei fazendo minhas horas de voo nos Estados Unidos. Foi quando eu tive contato lá em Los Angeles com um avião acrobático. Aí eu comecei a fazer acrobacia, nessa época eu já tinha começado a estudar direito. Assim, não é aquela pilota. Não é mais pilota em um avião, não. Aí, quando eu cheguei, já estava fazendo faculdade de Direito, algumas pessoas começaram a me criticar, às vezes até a própria mãe, né? Olha, você vai ter que escolher, ou você vai querer seguir a carreira jurídica, ou você vai querer ser piloto, toma jeito, todas essas escolhas. Eu falava, mas por que necessariamente? Por que a gente não pode ser mais de uma coisa, né? Por que tem que ser X ou Y? Mas tudo bem. Aí eu acabei fazendo esses cursos, fiz acrobacia aérea, adorava. E quando estava chegando no finalzinho da faculdade, eu prestei um concurso para auditora fiscal, passei, e ali eu me apaixonei pela área jurídica, porque eu fazia o julgamento administrativo dos recursos Mas eu ficava irritada porque a gente não tinha independência funcional lá, então eu era obrigada a seguir a parte administrativa. Então eu falava, agora eu quero ser juiz, eu vou corrigir algumas coisas. E comecei, então, e aí sim, aí foi uma parte que eu parei um pouco com esses esportes, me dediquei mais para a carreira jurídica, e aí em 2007, em 2006, acabei sendo aprovada na federal e na estadual, acabei optando pela federal, até por conta da matéria, que eu era auditora fiscal federal, né? E aí, alguns anos depois, que eu já estava tranquila novamente, eu voltei a voar e recentemente também fiz meu curso de paraquedismo, né? E agora, além de piloto de acrobacia, eu também faço paraquedismo. Não, também não é salto de paraquedas. Eu só ela tá fazendo acrobacia. Então, aí eu gosto de fazer isso, de fazer acrobacia no céu, gosto de fazer balé no céu, que eu inventei agora fazer balé no céu, que eu acho bem legal, né? Porque aí une aquele meu lado bailarina com o salto.
E no avião é legal. O ano passado eu ganhei meu primeiro. Ganhei, não, eu subi ao pódio no meu primeiro campeonato de acrobacia, eu tirei o 3º lugar, mas pelo menos meu pódio já foi. E aí eu acho bem interessante, porque eu acho que faz 2 anos, mais ou menos, me chamaram na Embraer para dar uma palestra lá no dia 23 de outubro, que é o Dia do Aviador, mas um programa que eles têm no Embrace Woman, né? Enfim. E aí eles me perguntaram lá, falaram, como é que é essa questão de ser múltiplas coisas, né? E eu tinha acabado de ler um livro que é bem interessante sobre as deusas, e falava que no início a Terra era a Gaia, era uma deusa completa, que fazia tudo. Depois que foi dividindo, né, a deusa da guerra, a deusa da justiça, mas o livro, a mensagem é que cada mulher ou cada pessoa, mas eu li no caso para a parte das mulheres, né? Cada mulher é um ser completo. Você tem o seu lado mãe, o seu lado guerreira, o seu lado justiceira, o seu lado caçadora, o seu lado mais sensual, sei lá, né? Todas as mulheres têm isso. Eu acho que são momentos da vida que você prioriza determinados papéis em detrimento de outros. Ninguém realmente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas uma vez que você consegue conciliar, é muito interessante. E até como a Thaís falava, né? Que não é o que a gente faz fora da magistratura, mas que tudo faz parte, a gente falar, não separar. Eu continuo sendo Adriana, eu sou juíza, né? Mas eu digo uma coisa, eu acho muito interessante, tanto que esses esportes, eles te ajudam. Porque, por exemplo, tanto paraquedismo quanto acrobacia e mesmo balé, são esportes que você tem que ter muita perseverança, você tem que estudar e praticar muito. Ele te decepciona sim, mas você não desiste, você vai fazer de novo, você vai fazer melhor. Tudo, na verdade, leva a uma construção de uma resiliência que é importante na vida e que reflete, né, na atividade profissional e tudo mais, né? Segurança também, eu acho. A questão principalmente para a mulher, eu recomendo paraquedismo, porque as mulheres às vezes são, será que eu posso? Mas não é uma loucura de você abrir a porta de um avião e se jogar. Você estuda equipamento, você sabe o que você está fazendo. E depois que você faz, que você consegue superar o seu próprio medo, sabendo que você se preparou para aquilo, nossa, dá uma sensação boa de confiança. Você fala, nossa, se eu conseguir fazer isso, poxa, você fica tranquila agora. É um impacto Que vem os desafios da vida que eu tô pronta. Não, que legal, super inspirador. Super inspirador. Deixa eu passar a palavra agora pro Renato. Renato, só do seu hobby não é tão... Não tem tanta adrenalina assim, mas é muito legal, né? Você trabalha com música. Exato. É uma banda de rock, é isso? É uma banda de rock. Conta um pouquinho pra gente. Como foi que isso surgiu na sua vida? Em que momento? Na verdade, eram aquelas coisas que começam lá na 5ª série, né? Você se junta com seus amigos, que tal se a gente tivesse uma banda? Mas você vai tocar isso, você vai tocar aquilo, e eu vou tocar guitarra, né? Ninguém tinha nenhuma proximidade remota, será? E no final das contas, cheguei em casa depois da escola e falei, pai, eu quero tocar guitarra. E meu pai tocava violão, ele cantava muito bem, gostava muito de música, ele falou, tá bom, mas vamos começar fazendo uma aula de violão? E foi assim, me matriculou numa escolinha de violão que tinha bem na esquina de casa e tal. Fiquei lá estudando durante talvez 1 ano. E aí o professor que me dava aula de violão popular, ele saiu da escola e só sobrou lá o dono da escola, que era um violonista de violão erudito. Eu tinha lá meus 12, 13 anos, né? O violão erudito não é exatamente aquilo que a gente espera, mas... É desafiador, né? E foi super interessante, porque eu aprendi a leitura musical, né? Aquela disciplina do instrumentista erudito, né? Depois disso eu fui, aí sim, né, convenci meu pai, perseverei um pouco, né, no instrumento, ele falou, bom, agora vai fazer aula de guitarra. E depois disso, na escola mesmo, conheci 2 amigos que são meus grandes amigos até hoje, que eles tinham um embriãozinho de uma banda, e aí eles, você toca guitarra, vamos lá em casa e tal, e aí começa uma coisa bem rudimentar, bem amadora, assim. E aí a música é uma coisa que te atrai de um jeito, né? E vamos pensar que era ali metade dos anos 80, mais ou menos, né? O rock nacional, né? Tocava na rádio, né? As músicas que faziam sucesso eram rock, né? Muito diferente do que a gente vive hoje em dia. Mas enfim, aí eu depois disso conheci um professor de guitarra, que depois virou um grande amigo, que tinha acabado de voltar de Los Angeles, porque ele tinha feito lá, acho que eram 2 anos no
no DIT, que eu acho que é a maior escola de guitarra do mundo, né? É sensacional. E eles têm lá uma metodologia de ensinar muito própria dos americanos, né? Que eles são muito práticos, né? E aquilo foi um revelar para mim, porque ele te mostra, te ensina como é a técnica, sei lá, do Jimi Hendrix. E depois você aprendeu como é que o Jimi Hendrix toca, depois é o Ed Van Halen. E assim você vai progredindo, e aquilo me abriu um universo, e eu comecei a tocar um pouco melhor, né? Não, peraí. Eu vou te interromper. Vocês não estão entendendo, não é um pouco melhor. Você toca muito bem guitarra. Muito bem. Não, imagina. E aí eu comecei a evoluir, e aí entrou algo que se aproximou de uma vida profissional como músico. Porque eu fui convidado por um grupo de amigos para entrar numa banda, e não sei, os mais antigos vão se lembrar, ali no comecinho dos anos 90, né, que começou a ter uma febre aqui em São Paulo e depois no Brasil inteiro das bandas cover. E aí eu acabei formando desde o início uma banda cover do Guns N' Roses. Sensacional. E aí foi uma coisa que me deu uma vivência de ser músico profissional. É nosso Slash, né? Não era o Slash, porque eu era o outro guitarrista, eu era o Weezy Stratton. Fala, fica complicado, né? Pois é, ainda bem que não tinha internet naquela época. Senão eu ia achar meus vídeos e minhas fotos. Mas enfim. E aí começou um momento de vivenciar a música quase que profissionalmente mesmo. A gente tocou... Quem é daquela época se lembra, né? A gente fez shows no Olímpia. A Olímpia era a maior casa de shows do Brasil, talvez, né? Aqui em São Paulo, no Aeroanta, no Dama Choque. Fizemos shows em estádio, fomos no Fantástico, passamos, sei lá, no programa do Serginho Groisman. Foi uma coisa divertida de começar a aprender como é a música do lado profissional, né? Que legal. E assim, né? Não sei se todos sabem, mas eu sou filho de um desembargador federal, do Fleury Pires, né? E é curioso, né? A visão do pai, né? Eu que sou pai de um casal, né? Minha filha está na faculdade, meu filho tem 15 anos ainda. Como ele foi generoso com o filho, né? Talvez eu não tivesse essa mesma generosidade dele hoje em dia do ver o filho pagando as suas próprias contas com o trabalho dele, tocando guitarra e viajando no Brasil inteiro no meio da faculdade de Direito, né? Uhum. Mas enfim, ele foi muito generoso, acho que foi muito generoso, foi acho que muito sábio, né? Porque ele falou, isso vai durar um certo tempo, Sim. né? E aí, depois dessa experiência toda, né? Aí eu me concentrei na faculdade, me formei, e aí, nesse meio tempo, eu passei num concurso para o TRF de servidor. Fiquei no TRF, depois passei num outro concurso para analista judiciário e fiquei até passar para a magistratura. E aí, nesse processo, acho que foi um pouco parecido, né? Porque a gente vai deixando a música um pouco de lado para se concentrar na questão jurídica. E aí, passando um pouco de tempo, eu estava mais tocando um pouco em casa, tirando a ferrugem das cordas, né? E brincando um pouco mais em casa. Até que isso foi em 2014, né? Os meus amigos, aquela minha banda da adolescência, eles nunca pararam de tocar, sempre continuaram tocando. E 2013, 2014, um dos guitarristas foi embora para os Estados Unidos, e aí o meu irmão, que é o vocalista, ele me ligou e falou, escuta, você não quer vir aqui ensaiar com a gente? Eu falei, mas eu tô completamente enferrujado e tal. Ele falou, não, vem aqui, a gente vem só para brincar, só para ver os amigos e tal. No final das contas voltei, né, e agora estamos completando 10 anos do meu retorno, né. E como se chama a banda? Chama Seu Cuco. Bacana. Você não pode me perguntar por que tem este nome, porque como eu já entrei, a banda já existia, talvez tenha alguma razão que não possa ser dita em público, né, mas... E aí, desde então, a gente está tocando, né? Tocamos na festa do fim do ano da Jufesp, foi muito, muito divertido. Não foi maravilhoso, assim. O que animou todo mundo foi, assim, vamos dizer, foi o coração da festa, né? Foi muito bom. Sim. Muito legal. Não teria sido a mesma coisa se não fosse a banda de vocês ali. Já está convidado de novo para a festa de fim de ano. Então, Agora em 2024. eu vou ter que conversar com a turma, né? Porque eu costumo dizer que a gente é uma banda que tem 5, mas na verdade a gente tem uns 25 integrantes. Para poder topar um dia para a gente tocar, precisa coordenar toda a agenda de um monte de Toda a gente, família. Agora essa questão de
de manter essa atividade paralela com constância, né? A minha banda não se compara com a do Renato, né, gente? É uma coisa muito mais caseira. Mas, assim, a gente ensaia toda semana, é uma coisa que... Essa manutenção tem o fato de você fazer uma coisa que você gosta muito, que é tocar, gosta muito de música. Não é só o tocar em si, mas o ouvir. O encontrar os seus amigos, onde você já vai trocar um monte de ideia, falar sobre o seu dia, vai dar risada, vai sair, né, de todo o estresse que você tem do dia, porque nossa vida é estressante, né? Nosso dia a dia é estressante. Que encontrar os amigos é algo que faz parte da saúde mental, deve fazer parte da saúde mental de todo mundo, né? Eu também acho que tocar é a minha terapia não medicamentosa, né? Não preciso tomar remédio, mas toda semana lá, ou a cada 15 dias, é realmente um momento de desestressar, pensar em outra coisa. A nossa rotina é muito pesada, né? A magistratura é muito exigente, né? E eu sou professor também, então eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. A carga mental é imensa, né? E tocar realmente é o momento da gente se reunir, rever os amigos. E é isso, né? A experiência em si, aquelas 2 horinhas semanais, é para recarregar as baterias para a próxima semana. E a banda toca rock ainda. Guns? A gente não toca Guns N' Roses, viu? Que pecado. Porque acho que o tom da voz é muito alto, não é? Mas nem o Axl Rose consegue. Então ele cantava naquela época, né? Massa, né? Mas a gente tem uma mistura aí de rock dos anos 80, 90 e tal. Mistura um pouco de pop rock também. A banda da Thaís é mais roqueira raiz, né? A gente é um pouco mais pop rock. Pauli, vamos lá. Agora é sua vez. Eu estou aqui ouvindo meus colegas e, assim, eu não tenho um hobby tão estruturado. Mas antes, estruturado sim, eu vou mostrar aqui. Vou pedir para nossa querida Luísa colocar aqui na câmera central. E eu queria mostrar. Esse nosso cenário, ele está lindamente decorado por 2 aquarelas. A de cima representa São Paulo, tem o MASP ali, a de baixo o Mato Grosso do Sul, com o Pantanal, né, o Tuiuiu. E essas 2 aquarelas foram pintadas pela nossa queridíssima Alessandra Reis, aqui, que compõe a diretoria da Jufesp. Esse é só um exemplo do trabalho dela, porque ela já fez inúmeras coisas aqui para a Justiça, com as suas aquarelas compondo folders, todas aquelas... os anúncios, né, quando tem curso da EMAG, etc., diversas vezes, todos sempre lindíssimos. Mas não é só esse lado pintura que a aquarela entrou na minha vida há pouco tempo, na verdade, mais ou menos em 2018. Eu sempre gostei muito de desenhar. Eu vim de uma família, assim, eu tenho 3 irmãs, e a gente brincava de desenhar, concurso de desenho entre as irmãs. Concurso de escrever umas brincadeiras diferentes, assim. Agora vamos... Concurso de redação. Agora vamos fazer um teatro. Então, eu tenho muito isso de desenhar, de pintar. Eu lembro, na minha infância, eu tinha aquele Disney Mold. Não sei se vocês lembram disso. Era um brinquedo que punha gesso e fazia umas esculturas. E aí, assim como o Adri falou, eu acho que, às vezes, tem épocas da nossa vida que a gente se afasta um pouco disso. E eu também sempre gostei, assim, na verdade, na minha família não tem ninguém. Meu pai, na verdade, fez direito, mas ele era gerente de banco. Ele fez direito depois, já casado, tal, não tinha advogado. E quando chegou na época do vestibular, eu estava totalmente perdida. E aí, assim, na verdade, eu tenho esse lado, eu pensei, eu vou fazer música, porque eu sempre toquei piano, toquei violão, eu vou mudando, eu não tenho um hobby assim só, e aí eu sei um pouco de cada coisa. E aí, na verdade, eu pensei em fazer música. Não, mas música não é... Aí eu vi um filme com Al Pacino, Justiça para Todos. E por incrível que pareça, esse filme me fez decidir por direito. Vi o filme há pouco tempo, não achei tão bom assim. Mas na época... Tocada pela veia criativa, né? Sim, eu fiz... Agora minha última, eu tô fazendo um curso de roteiro, um curso online. E aí eles falam que a gente vai ao cinema, a gente vê uma peça para quê? Para sentir, né?
E eu acho que esse filme me fez sentir, me trouxe para essa veia, assim, idealista que preenche, assim, esse meu lado juíza vem muito do meu lado idealista, mas teve uma época da minha vida que, né, na magistratura, estudando para concurso, depois com filhas pequenas, você se perde um pouco desse lado, né? E eu lembro que uma filha minha, a mais nova, teve uma otite e ela não podia nadar. Aí eu descobri uma escola, que era uma escola de artes, assim, para criança perto de casa. E aí eu fui levar levei as duas meninas. Não, então, já que não pode nadar, eu ponho as duas de uma vez e elas ficam aqui fazendo. E por fim, era uma artista plástica maravilhosa. E ela falou, você fica só olhando, você não quer fazer? Aí eu falei, não, eu vou fazer. No final acabou, que as meninas saíram. Eu continuei, então, assim, aí eu me reencontrei primeiro com a escultura. Aí fiquei bastante na Só a escultura tem uma história, né? Cheguei a ganhar um concurso aqui na Justiça Arte, na magistratura. Ai, foi o máximo, gente. Foi o máximo, assim, que eu me senti, assim, no Oscar, sabe? Foi o Oscar da minha vida, porque foi muito emocionante mesmo. Na verdade, eu queria me inscrever... Eu sempre gostei de escrever também. E eu queria mandar meus poemas. Aí chamava Vera Becken, que estava organizando, ela falou, mas já tem muita gente escrita, você não faz outra coisa? Aí eu falei, eu faço umas esculturas. Mas você não quer? Eu falei, tá bom. Aí eu mandei, de verdade, fui bem despretensiosa. Aí quando eu ganhei, nossa, foi muito bom. Aí eu tive a minha fase escultora, que eu cheguei a expor, mas assim, era a exposição, a Vera organizava, deixava as esculturas, aí depois passou um pouco. Aí, na verdade, eu sempre gostei de desenhar. O desenho é muito engraçado, que eu tinha uma tia, quando era criança, que ela trabalhava Ela fazia eletroencefalograma, e ela tinha as folhas, ela levava para minha casa, dos eletros. Então, eu tinha milhares de folhas infinitas de eletro para desenhar. Então, assim, o desenho nunca saiu da minha vida, mas nunca foi estruturado. E aí, há um tempo atrás, em 2018, meu marido foi promovido e ele precisou morar nos Estados Unidos. E quando eu ia visitá-lo no período de férias, eu ficava lá e, assim, o que eu vou fazer? E aí eu descobri também, na rua de casa, uma professora, ela dava aula de aquarela e outras técnicas também, mas eu me identifiquei muito com a aquarela. E aí que a aquarela entrou na minha vida. A aquarela e a cerâmica na mesma época. E eu acho muito legal o que influencia, assim. Eu gosto muito de metáforas. E, assim, o que eu acho legal da aquarela? Porque você não tem controle. E às vezes você precisa aprender a soltar. Então, assim, quando você faz uma aquarela, eu achava que você tinha que ir no contorno direitinho, mas não. A beleza da aquarela está em a água deixar a tinta fluir. E isso, para mim, assim, na minha vida, naquela época da minha vida, foi uma metáfora maravilhosa, assim. E a cerâmica, a mesma coisa, porque você demora muito para fazer uma peça, você tem que modelar, aí você modela, aí você deixa secar uma semana, aí você volta, aí vai para o forno, aí pode rachar. Depois de tudo que você fez, o negócio racha e você aceita. É uma metáfora da vida, né? Não é uma metáfora da vida. E eu acho que, assim, eu acho realmente, como a Adri falou, que isso e com o Renato também, influencia muito na nossa vida profissional, sim, sendo juíza. Primeiro, porque eu acho que assim, nós somos humanos, assim, você vê, você vê a vida da pessoa, você pode até comparar com o barro, com a cerâmica. Nossa, deu errado aí, alguma coisa, que caminho que essa pessoa escolheu, que escolha que ela fez, que deu errado. Em que momento, né? Em que momento. Se perdeu, né? E não sei, para mim, ajuda muito como pessoa e assim, como juíza mesmo, porque as minhas aquarelas, eu gosto muito de fotografar. Então, eu tô vendo alguma coisa, eu falo, gente, como essa pessoa tá linda, ai, que linda essa mulher de chapéu, eu queria uma foto dela. Aí, eu pergunto, né, que tem que perguntar. Eu gostaria agora de não perguntar, mas você tem que perguntar, não posso sair tirando foto dos outros. A não ser que quando o plano é grande. Essa da Paulista, eu estava explicando para a Tiene, foi um passeio que eu fiz. Eu tenho a fotografia, inclusive da menina com o cachorro. Estava todo mundo, eu falei, gente, como tá lindo, como tá poético. Porque eu acho que às vezes eu gostaria de escrever, mas aí não, é uma forma assim, eu não estou escrevendo, mas então eu ponho... Tá manifestando o sentimento através de um outro meio, né? Sim. E aí, só que aí eu vou mudando, assim, eu tenho piano que ainda toco,
Eu vou mudando de hobby, eu não sei o que verá no futuro. Dá, né? Eu acho que é transitar entre vários interesses. Eu até queria isso, ouvir você falando, me trouxe aqui uma questão que eu vou colocar para todos nós, né? Vocês acham que essa característica demonstra uma certa inquietude nossa, assim, com a vida e com tudo? Você ir buscar atividades múltiplas, de não se sedimentar, vamos dizer assim, em uma coisa só, e de que maneira essa inquietude, essa curiosidade de buscar fazer coisas novas é muito importante pra gente no dia a dia. Eu acho que a gente tem que ser curioso. O ser humano tem que ser curioso. E na nossa profissão a gente tem que ser. Por exemplo, assim, agora, esse estúdio, quem montou foi a Thaís, assim, né? Com a ajuda da Etienne e tal. Isso é uma criatividade. Eu me expresso através da aquarela, da cerâmica, o Renato, a música, você com os seus saltos maravilhosos de bailarina. E assim, às vezes a gente liga muito criatividade a você ser um artista. Primeiro eu aprendi, assim, que eu não me considerava artista. Quando eu falava, você é uma artista, eu falava, Eu acho que não. Como o Renato falou, não. Mas, na verdade, eu vi num podcast uma pessoa falando assim, com a outra, né, numa entrevista, ela falou assim, não, mas se você faz arte, você é artista, não é porque você não monetiza, você não vive disso, que você deixa de ser. Se você escreve, você é um escritor. E a gente está acostumado a dar valor às coisas né, monetariamente. Tudo institucionalizada de alguma maneira, né? Então, agora eu esqueci a pergunta. Não, mas só inveja e curiosidade, eu acho muito interessante essa realmente inquietude, e até a gente vê que nesses hobbies todos sempre tem um viés artístico, né? E que, de certa forma, isso aumenta muito a nossa sensibilidade para as questões, né? E você também convivendo com outros cenários, enfrentando outros cenários, conhecendo outras formas de expressão, outras formas das pessoas viverem, isso também aumenta a sua compreensão, né, do próprio ser humano, das multifacetas do ser humano. Você não fica naquele seu núcleo ali, né? Eu acho isso muito interessante. Soluções criativas também. Soluções criativas, exatamente. Eu estava vendo o podcast passado, por exemplo, falando do Plano Real, falando dos Jeffs. O que foi que fez a Justiça Federal, especialmente na nossa terceira região, conseguir dar vazão a tantas demandas? Foi a criatividade, que não estava sendo aplicada propriamente a um quadro ou uma pintura, mas é a criatividade na vida, a curiosidade sobre as questões humanas, e a criatividade mesmo. O que impulsiona a humanidade é a criatividade, né? Exatamente. Eu me lembro, em recém-formado, assim, volta e meia aparecia uma crítica de pessoas reclamando principalmente na justiça estadual, né, de juízes muito novos, né? Naquela época não tinha exigências de idade mínima, como tinha na federal. Mas como assim, um menino de 22 anos, né, ele é um recém-formado, um prodígio, passou no concurso, ele vai resolver todos os problemas do direito de família e tal. Não sei se essa crítica era propriamente pertinente, mas uma coisa que eu trago desde então é que a gente, na nossa função, a gente é um pouco espectador da vida das pessoas. E se a gente se limita a olhar autos, né, a conhecer autos e conhecer normas jurídicas, eu acho que a gente exerce a nossa função de um jeito incompleto. E quanto mais a gente se expande o nosso horizonte de conhecimento, isso faz com que a gente possa exercer melhor a nossa função. Acho que é uma consequência boa, né, de ter uma coisa que te dá satisfação pessoal e poder de melhorar a tua atuação profissional também. E tudo que a gente faz extra, né? Todas essas atividades que foram expostas aqui, que nós fazemos, o Etienne não contou que ele faz, eu sei que ele faz alguma coisa extra, todo mundo faz. Tem que contar agora. Tudo que a gente faz sempre é um desafio, né, a mais. E eu acho que quando a gente é desafiado, uma competência nova sempre é aprendida. E essa competência nova, assim, não tem como não nos mudar, não nos melhorar. E isso, obviamente, vai refletir. Gente, o cérebro faz os neurônios fazem novas sinapses. Elas vão ser usadas para tudo, não é compartimentado. Se você está exercendo, por exemplo, a cerâmica, para mim, é um desafio. Eu acho hiper difícil. Eu gosto de modelar. E a tendência é a gente fazer aquilo que a gente, na verdade,
tá acostumado. Cérebro Mas zona o de piano eu voltei na pandemia. Eu nunca deixei de tocar, mas aquilo que você falou, tá, de ter um momento, sabe? Eu tocava por mim, aí toca, esquece a música, eu quero tirar essa. Mas o fato de ir uma vez na semana, na aula de piano, Sim. e aprender uma música nova, e Tem que ler na tem que ler a partitura, essa, né? A gente sim. tira lá e não quer mais ver. Não, tá. E o fato mais triste é que você para de tocar, a música vai embora do seu cérebro, isso é horrível. Nossa, isso é muito... Mas essa dedicação, na verdade, ela está colaborando também para você fazer novas sinapses, para os seus neurônios, na verdade, funcionarem melhor. E isso, para tudo. Tem a ver com uma vida longeva de qualidade, isso, Sim. né? Exatamente. E aí tem a ver com o nosso trabalho também, porque você está estimulando seus neurônios. Às vezes, a solução de um problema vem de onde você menos espera, né? Ui! E às vezes, pelo menos do meu ponto de vista, às vezes não é apenas uma coisa artística, assim, entre aspas, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, quando a gente é contratado para tocar em algum lugar, pode ser que a gente não ganhe nada, porque de fato a gente não é profissional. Mas se você está lá num pub em que o dono do pub está cobrando entrada, então aí não dá para você dizer que você não é um profissional. Sim. Porque você não é um profissional porque aquilo não é a tua profissão, mas você tem que agir profissionalmente. Sim. E aí você tem que entregar, né? Entregar um produto equivalente a de gente profissional mesmo, muito boa que está ali. Então você tem que prestar atenção na parte dos equipamentos, do som, da regulagem, da iluminação, né? E isso tudo é um desafio de gestão para mim que sou um amador mesmo, né? Quase comparável a gerir uma secretaria de vara, né? Porque é coisa difícil, é um outro universo, é um outro universo. A Ali estava falando de criatividade, dessas novas conexões sinapses que o cérebro faz assim, eu trabalho com mediação, negociação, do aula de negociação, esses uns pilares da teoria da negociação, e que assim, o negociador, o mediador, deve ser criativo para ajudar as partes ali a poderem encontrar novas soluções que elas não conseguiriam identificar, não conseguiam visualizar antes daquela sessão de mediação, antes daquela negociação começar. E uma das atividades e um dos conselhos que os grandes negociadores dão é que se envolvam em coisas que não têm a ver com a sua principal atividade, para que você possa fazer essas novas conexões e tirar o seu cérebro da sua zona de conforto. Embora não tenha muito a ver com o que você faz, seja como professor, seja como juiz, seja como engenheiro, aquilo ali, de alguma forma, no seu subconsciente age e acaba refletindo necessariamente na sua atividade no dia a dia. Então, assim, estou muito inspirado aí por todas as histórias pessoais e Sabe, eu acho artísticas que de também rodas de desenvolve vocês. uma Legal. humildade, porque você deixa de ser expert e você passa a ser um aprendiz. Aí você tem que saber que não, você tem que ouvir e, sei lá, gente. Exatamente, eu concordo. Não é? Essa questão da humildade é bem interessante quando você pratica esportes, música, esses hobbies, essas atividades. Porque realmente, às vezes a gente tem aquela coisa que todo mundo acha que para ser juiz você já tem que ter uma vocação, ser a pessoa perfeccionista, né? E até eu falei que eu comecei na TAM, conheci o comandante Rolim, e ele falava que em busca do ótimo não se faz o bom. Não que nós não queiramos fazer o ótimo, mas assim, fazer o bom, ele também, o que não pode é a gente ficar empacado, né? Não fazer nada. Então, já que ou eu faço e passo, tiro 10, então eu não faço nada. E aí que a gente desenvolve essa humildade. E a gente não é... A gente consegue ser 7, um monte de coisa, 7, 8, daqui um pouco 9, né? Mas também não é sempre. Tem um dia que seu corpo não responde da mesma forma, né? Mesmo, e aí isso também acaba gerando um autoconhecimento. Que até a gente, quando vai julgar um caso, de repente, complicado, você sabe, não, hoje eu não vou fazer isso. Eu voltarei amanhã nesse negócio aqui, hoje, né? Porque você também se conhece. Assim como você não estaria bom para fazer um salto, para tocar aquele dia, você também para julgar determinado processo. Eu acho que esse processo de autoconhecimento e humildade, se enxergar como um ser humano absolutamente falível, como todos somos, é muito interessante te conhecer e saber quando é hora também de avançar e quando é hora de até retroceder ou parar mesmo, esperar um pouquinho, né? Enfim, para a gente não ter tanta ansiedade, né, eu acho. E tudo isso, né, todas as atividades que a gente falou aqui, todas elas têm em si um processo de exposição, né?
a gente não consegue ficar dentro do casulo ao fazer isso, né? Quando você pinta um quadro e mostra para outra pessoa, você está se expondo. É verdade. Qualquer atividade que a gente exerce, onde a gente vai de alguma maneira em público tratar daquilo, é uma exposição. E essa exposição envolve, eventualmente, você se expor a um fracasso, porque isso pode acontecer. Também. Né? É verdade. E é muito importante para o ser humano entender exatamente o que a Adri falou, que a gente é falível. Às vezes vai dar errado. E essa exposição, eu acho que... Eu lembro quando eu fiz mestrado que eu tinha um professor que falava todo mundo quer ser lido. E é verdade, por mais que você diga, não, eu faço só porque eu gosto, mas você quer que alguém veja. Você se enxerga pelos olhos dos outros também. Busca reconhecimento. E realmente, você pode falhar, dá um medinho. Eu lembro na minha adolescência que eu sempre gostei de escrever, mas eu guardava tudo, assim, escondia. E aí, assim, foi um desafio para mim, realmente, começar a mostrar, olha o que eu escrevi. E aí você fica esperando, o que será que vão pensar de mim, assim? E eu acho que isso não passa, na verdade. E esse processo, somos falíveis, então pode ser que dê errado mesmo, que então você tem uma crítica ruim, ou que que não vai ser legal. Só que quando não é legal, você tem que tirar dali as lições, porque que não foi legal, levantar e seguir em frente. É uma preocupação que eu tenho hoje em dia com os nossos filhos e com as gerações mais novas também. Porque eu sinto que o mundo está cada vez mais hostil em relação a essas possibilidades de falha. Sim. E as pessoas cada vez menos resilientes, não entendem. Assim, eu acho que a exposição em rede social, a possibilidade de uma falha ficar gravada eternamente sempre. É como se não houvesse perdão, né? Na verdade. Tem gerado uma ansiedade muito grande, né? É difícil mesmo. Você tem que ficar convivendo com seu avatar, né? Não é você mesmo. Não pode ter uma falha, porque a falha vai ficar gravada e talvez você seja conhecido por essa falha. Agora, exercer isso todos os dias e continuar persistindo é o que justamente vai fazer sanar todos esses problemas que a gente vê. As aquarelas que eu fiz, São maravilhosas. eu fiquei, ficou bom. Mas será que vai gostar? É verdade, isso passa. Você pode estar com 50 anos nas costas, eu acho que isso faz parte de ser livre. Eu tô vivendo a cada 15 dias eu vivo isso, que a gente grava o podcast, e edita o podcast, aí bota o podcast, fala, ai meu Deus, será que ficou bom? Será que vão gostar? O que será que vão falar? E depois a gratificação. E curioso como a preocupação também da expectativa do outro, pelo menos pelo ponto de vista do autoconhecimento, ele nos afeta. Para mim, afeta bastante. A gente brinca, mas assim, faça um salto maravilhoso, faça um giro maravilhoso quando não tem ninguém olhando. É um pra sair dele, que é isso. É muito isso. Uma expectativa, né? A técnica a gente tem, mas é o fator emocional. E aí a gente acaba se conhecendo melhor, né? Mas eles, né? Na aula com o professor, ele me fala, tá ótimo, nós vamos inscrever no torneio. Pronto. Não sai de saco. Meu Deus. Agora vai ter uma audição de piano, né? Aí eu já tô sentindo o que eu sentia, assim, quando era criança, que eu dava audição de piano. Que, aliás, serviu muito para o meu exame oral. Porque desde pequenininha, eu comecei a tocar piano bem pequena. Não é que eu não sou uma pianista, mas a verdade é que minhas irmãs mais velhas foram pro piano. E aí o meu pai queria muito que as filhas tocassem piano. Era uma coisa dele de infância, só mulheres. Aí eu era muito pequena, e eu tinha 4 anos, então eu aprendi antes. Eu tinha um livro do Mário Mascarenhas, que assim, o Mi é um gatinho. Você já viu, Ana? Esse livro é ótimo. E assim, solzinho, era assim que eu tocava. Aí com o tempo vai substituindo pelas notas. E aí todos os anos tinha apresentação de final de ano. E eu lembro que eu ficava muito nervosa de chegar lá todo ano. Eu ficava muito feliz, convidava minhas amiguinhas e tal. Vinha a família e muito nervosa. Eu ia ficando super nervosa. Uma vez eu caí no palco e eu tive que me levantar e tocar. Eu escorreguei, assim, sabe? Eu tinha encerado o palco. E no exame oral, eu tive essa sensação quando eu vim fazer o exame oral. Eu lembro de subir aquele elevador, muito nervosa. Eu falei, não, é uma audição de piano. Eu tenho que pensar que é como uma audição de piano. Sim. Então é um treino de você se expor e se expor ao julgamento dos outros também. Eu acho que isso é super importante na nossa profissão também. Sem dúvida nenhuma. A gente julga e é julgado. E o Etienne não contou pra gente ainda.
eu costumava nadar. Eu já tive uma banda também, acho que toda adolescente, lá com 10, 12 anos, eu tive uma banda também. Mas aí depois, por circunstâncias da vida, tive que começar a estudar, assim, de família humilde. Meu pai também me chamou um pouco a atenção, porque eu estava indo por um caminho de... de conquista, né, cara? Música é muito legal, eu gosto muito de música. Eu tocava guitarra, e aí, né, 15 anos, 14 anos, você acaba privilegiando aquilo dali, o estudo começou a ficar de lado, meu pai me chamou a atenção, e aí eu acabei tendo que fazer uma opção, mas eu sempre fiz esporte, e eu nadei muito, fazia competição, mas aí depois parei, com família parei, mas agora assim, eu tô ouvindo a história de vocês aí que eu tô bastante inspirado para voltar, e aliás, eu quero aproveitar essa oportunidade para, se vocês têm alguma dica sobre quem quer voltar, como é o meu caso, ou quem quer iniciar algum hobby, alguma coisa, procurando alguma coisa para fazer, seja algum colega juiz ou alguma outra pessoa que esteja nos assistindo, vocês têm alguma dica? A minha dica é começar. Eu acho assim, começa. Assim, esse negócio de escrever, fiquei muito tempo também. Como eu disse, os meus hobbies vão mudando. E a gente vai se perdendo um pouco da nossa essência. E eu fiquei muito tempo sem escrever. Aí, na verdade, eu li um livro super legal. Esse eu recomendo. É uma dica. Inclusive, é sensacional. Você começou? Comecei. É O Caminho do Artista. Não sei se você... É um livro antigo que é para desbloqueio criativo. Eu também ouvi num podcast. Falei, nossa, eu me identifiquei muito. Foi naquele mesmo podcast que ele falou, não, se você escreve, você é escritor. E aí eu comprei. E, por exemplo, nesse livro, você tem as páginas matinais que ela recomenda para todos, não só se você gosta de escrever. Então, você tem uma obrigação. Escreva 3 páginas na mão por dia. Um fluxo de pensamento. É quase uma terapia para mim. Então, é um fluxo de pensamento. Não é sempre que eu consigo. Mas isso, enquanto você está escrevendo, no começo trava. Você fala, ah, meu Deus. Então, escrever. Com o tempo, você vai ver que aquilo vira meio uma rotina. E você só começa começando. Eu concordo que é só começar mesmo. Eu me lembro direitinho, ano passado, em agosto, o desembargador Nilo Todo, ele sempre gostou muito de aviões, né? E eu falei, olha, vamos lá, que vai ter o Comando de Aviação do Exército, vai ter a Esquadrilha da Fumaça, e a gente vai ficar apresentando, nós ficaremos, aí vocês podem ficar junto, né? Foi ele e a filha dele, ficaram junto com os aviões lá. Lá pelas tantas, estava faltando gente para ajudar, precisava pegar o combustível que estava longe. Quando eu vi, estava o doutor Nino carregando gás. Falei pro Jorge, presidente da Agro, falei que tá, cheguei, colocou o mas ele estava lá, estava abastecendo o avião, estava na operação toda. Ele, a filha, depois ele até perguntou, ele falou, eu cheguei a fazer um pedaço de curso, estou pensando em voltar. Que legal. E eu falei, volta, não tem idade, não tem nada, é só você, só começar. E aquela coisa que a gente vê que brilha os olhos da pessoa. É verdade. Né? Eu vi, naquele dia, eu olhava para ele, a filha, mas principalmente ele, vê aquela coisa que você gosta da coisa da infância, né? Que você olha e seus olhos brilham. Sim, é uma coisa que te chama. Para quem quer tocar, hoje o tempo é muito diferente, né? Quando eu comecei a tocar, imagina, é um tempo para a internet, a informação não circulava. Então, como é que você ia aprender um estilo de um guitarrista lá, do Paul Gilbert? Você tinha que descobrir alguém que tinha viajado para os Estados Unidos, comprou uma fita VHS, né? E aí ele trouxe a cópia, e você assistia, você não conseguia enxergar direito. O método era o Xerox do Xerox, né? Hoje em dia, você coloca no Google, né? How to play aquela música que você quer aprender. Aí vai aparecer lá uns 50 mil vídeos de pessoas de todas as nacionalidades ensinando nota por nota daquela música. É exatamente como eu tiro minhas músicas. Nossa, é verdade. Ponho a música e assisto o vídeo. É verdade, porque na época, quando tocava violão, aí você tinha que comprar o livrinho, né? Na banca de jornal. E agora você coloca na internet. E aí você começa a tocar, né? Quando você pega uma guitarra pela primeira vez, vai doer a mão, porque as técnicas são quase musculação de dedos, né? Sim. E aí tem que ter a disciplina e persistência, né? Eu acho que essa é outra dica, né? Disciplina, né? 15 minutos todo dia. Tem que se organizar, né? Em pouco tempo você vai estar tocando a música que você quer. Talvez não a mais difícil, mas é uma coisa que é um aprendizado progressivo com insistência. E o que eu senti de tudo que eu
fiz, até falei da banda tudo, mas não falei o que eu faço, né? Eu toco bateria. Mas não só isso, em todas as outras atividades que você começa, eu acho que existe uma curva de aprendizado e existe um momento crítico, que é aquele momento crítico em que tá muito difícil, mas quando você supera o momento crítico, parece que as coisas começam a evoluir mais rápido. Então é ter essa persistência de superar esse momento crítico ali da curva de aprendizagem, né? Exatamente, tem os patamares mesmo. Sim. Chega uma hora que você ultrapassa aquilo e aí parece que fica tudo mais fácil, né? E se você tiver um bom professor ainda, E é outra... você tem que ter mais gostar de ver ele tocar, você tem que ter uma empatia pessoal, isso é super importante. Tem que ser uma pessoa que te inspire, né? Que te faça querer verdade, entender. faz toda a diferença. Inspiração, nossa. Faz toda a diferença mesmo. Toda a diferença. Quanto tempo que vocês se dedicam a essas atividades por semana? Alguma frequência? Porque todos aqui têm família, todos aqui trabalham. Bom, em relação ao balé, eu pratico balé religiosamente 3 vezes por semana de manhã. Né? Então, segundas, terças e quintas de manhã. Hoje eu faltei a aula, professora, desculpa. Ótimo, Paulo. E o balé é interessante porque isso serviu de exemplo para minha filha o ano passado. Eu estava treinando um movimento, que é um movimento bem difícil do balé. Eu comecei no início do ano e ela ria, falava, nossa, tal. Aquela história, parece que tá se matando, né? Eu falei, eu vou fazer isso direito. Chegou no final do ano, um dia eu falei, pega agora, você vai filmar a mamãe. E eu fiz um negócio bonitinho. Fouetê. Aí eu falei, você viu? Fouetê. Eu falei, eu fiquei 1 ano, mas saiu o fouetê. E aí agora, quando ela quer desistir das coisas, não, isso não dá certo. Eu falei assim, lembra que a mamãe ficou 1 ano treinando? Você me viu treinando pouco ou bastante, filha? Não, você treinou muito. Eu falei, tá vendo? A gente não pode desistir. É isso. Ela cansa, tal. E outra, não somos os mesmos, não. Aí eu fui treinar o FT, treinei tanto, que aí eu tive que operar meu joelho. Fiz a cirurgia, tal, e voltei a falei, foi ter que agora tá melhor que antes, porque deu mais estabilidade, inclusive. Eu acho que você tem que ter mesmo um tempo de dedicação mesmo. E claro, paraquedismo e aviação aí final de semana. Só final de semana, mas o balé é um encaixe, porque, digamos, seria a atividade física, né? Que No meu caso, eu faço piano uma vez na semana e a cerâmica outro dia da semana. E é claro, assim, tem vezes que você não vai conseguir, que você vai faltar. Sim. E eu assumo isso pra mim. Quando eu tiver que faltar por alguma questão profissional, eu falto e pronto. Mas eu continuo, assim, eu não largo. Dizendo, não vai dar tempo. Não, às vezes eu confesso que às vezes dá uma preguicinha, porque a verdade é que eu sinto, às vezes que eu compartilhei meu dia, eu acordo cedo, eu faço exercício. Realmente, eu acho que isso é uma coisa, você tem que ser uma pessoa meio organizada para colocar o que você quer também. Você não precisa... Eu adoro ser juíza, mas eu não preciso ser apenas juíza. Eu posso realmente me dedicar também a outras coisas que me complementam, né? Só que eu acho que tem que ter realmente essa dedicação, essa organização, né? Priorizar, né? Você não pode falar, não. Prioridades. Vou faltar, assim. Realmente tem isso do patamar, eu vejo na cerâmica também. Eu vejo minhas peças anteriores que eu achava lindas, hoje eu falo, nossa... Agora tá muito melhor. E tinha uma coisa, eu lembro quando eu fazia escultura, que uma vez eu fiquei com muita preguiça, eu fazia à noite. Eu chegava do trabalho, e daí ia fazer à noite. Aí eu falei pra minha professora, eu queria ver novela, na época ainda tinha... Eu não queria. Ela falou, novela, você vai esquecer. Essa peça, um dia você vai olhar e você vai falar, nossa, eu não acredito que eu fiz. E eu tenho essa sensação. Às vezes eu olho e falo, nossa, será que eu consigo de novo? Porque foi outra encarnação, né? A da escultura passou, agora eu tô na de cerâmica. Talvez eu volte, não sei, vamos ver. Mas é isso, você constrói alguma coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que criatividade vem mesmo. Eu estava outro dia conversando com uma filha minha. Vem de criar, não é de você inventar a roda. É criar, não... Continua criando. Permitir, assim. né, que isso aconteça. E a questão da dedicação aos patamares é bem interessante também, porque eu lembro no início que eu era piloto e aprendi a fazer aquele loop, né? E aí eu filmava os loops e colocava na internet, e todo mundo, nossa, você vira de cabeça para baixo, faz um loop. Hoje eu olho os vídeos antigos e falo, meu Deus, a asa caiu, hoje eu consigo enxergar, tinha um monte de falha ali. E aí até falo pro pessoal lá, vou tirar esses vídeos da internet. Não, ele fala, o pessoal acha bonito, ninguém tá nem vendo. Só quem é piloto de acrobacia que vai ver que tem uma falhinha ali, né? Quem é do meio, enfim.
Mas é interessante como você acaba ficando. E é essa questão também de realmente eu vou dar humildade aí. Você não vai ficar perfeito, não adianta. Sim. Sim, Então vai ter que, né? Perfeição. É muito difícil de se alcançar. Exato. E talvez seja chato, né? Você acaba vendo que a graça tá no caminho mesmo, né? Não no destino. Aliás, né, o destino não é bom. Eu vou pensar, se a gente pensar, o destino final não é bom. Então, o que a gente tem é que curtir o caminho. Vamos curtir a caminhada que tá ótimo. Gente, a conversa está maravilhosa como sempre, né? Mas a gente tem questões de tempo, né, envolvidas. Exato. Então, antes de encerrar, o que eu queria é que cada um de vocês deixasse uma mensagem, quem estiver nos ouvindo, para que fiquem inspirados, né, por essa conversa, apesar de que acho que já estão, né, por tudo que foi dito, mas também para que usem esse espaço para fazer o seu jabá. Então, se vocês quiserem deixar, se vocês tiverem ou rede social, ou um canal, alguma coisa onde vocês queiram, onde compartilhem conteúdo que queiram divulgar, fiquem mais do que à vontade. Adri? Bom, então tá, eu tenho meu Instagram, é Adrizati, lá eu publico os meus vídeos de balé, de salto, de acrobacia, então se quem quiser assistir vai ser legal. A mensagem que eu deixo a gente pode ser o que quiser, é só ter força de vontade, persistência, não desistir. E também não dá muita bola para a opinião dos outros, né? Isso é importante. Você consegue, então deixa, vai lá e tenta. Você consegue sim, não dá bola. Você consegue. Como dizia uma amiga minha, Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um cuidar da Isso, sua. cuida da sua, que você não vai conseguir. Bom, eu vou deixar o Instagram, o meu pessoal é Renato Bart Pires, né? Bart é com TH. E o da minha banda é Banda Seu Cuco Oficial, né? Porque imagine que apareceram uns fakes por aí. É Banda Seu Cuco Oficial. Você sabe que você tem alguma importância hoje em dia nas redes sociais se começam a querer hackear o teu... Poxa, agora eu fiquei chateada, ninguém lê. No meu pessoal tem mais questões de direito mesmo, né? Porque eu sou professor também. E na banda eu coloco as coisas dos vídeos, as fotos da gente tocando. E os alunos é que adoram olhar aquilo, né? Falam, não, o professor tão sério, né? Tão linha dura, assim, como assim? Mas a gente tem múltiplas possibilidades nas nossas vidas. E a gente não é só juiz o tempo todo. E a gente é principalmente juiz, porque é a nossa profissão. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. E uma coisa não anula a outra, né? E a gente cresce como pessoa e acho que essa é a mensagem para ficar. Deixa eu ver, eu não tenho o meu Instagram pessoal, eu só posto fotos de família e tal. Mas eu tenho uma página de poesias no Facebook, ainda ela não tá meio parada, mas de vez em quando ainda entro. É Poesia Sem Contraindicações. Aí colocando, aparecem lá os meus textos. E às vezes algumas aquarelas também. E a minha mensagem é: sejam curiosos e sigam a vida com curiosidade, não deixem que a curiosidade morra, né? Alimentem sua criança interior, né? Que na verdade é curiosa. E com isso a criatividade vem, porque todos nós somos criativos, na verdade. É isso. Jenny, quer se despedir? Sim, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês, pelas histórias incríveis. Não só eu conhecia mais a da Adriana, que eu a sigo no Instagram, então, assim, sigam a página dela. É muito legal, assim, os vídeos que ela posta são muito, muito bacanas, muito diferentes. Eu não conhecia realmente esse mundo da aviação, do paraquedismo. Fico olhando, caramba, cara. Eu nunca teria coragem de fazer isso. Mas é muito legal. Então, assim, obrigado pela presença de todos vocês. Assim, para o pessoal que está nos assistindo, curtam a nossa página, se inscrevam na nossa página, façam algum comentário para que a gente possa... Sugestões, né? Para a gente poder fazer outros episódios. E para que vocês também fiquem antenados aí com todas as novidades aqui da associação. E, poxa, obrigado pela atenção de todos. Também queria agradecer imensamente por vocês terem topado vir aqui. Também é um processo de exposição estar aqui hoje contando, né, das suas vidas. Então, eu queria realmente agradecer pela disponibilidade, dizer que nós vamos fazer um breakzinho do podcast para umas fériasinhas, mas nós retomamos no segundo semestre, já temos preparados aí uma série de temas
relevantes, interessantes, engraçados, que tragam, que levem, na verdade, né, não só ao nosso público pequeno aqui, da associação em si, mas, mais importante, um diálogo legal do judiciário, da associação com a sociedade, que é a intenção maior desse podcast, realmente, a gente divulgar o que faz e buscar essa interação com a sociedade em geral. Então, vou me despedir, eu queria agradecer a todos que nos ouviram até agora, vou reforçar para curtir o canal, para se inscrever, é importante que se inscrevam no canal, e ficamos por aqui, muito obrigada, até a próxima. Olha, eu voltei aqui, porque eu cometi uma falha muito grave. Vai ser a segunda vez consecutiva, então não pode passar. Eu queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento imenso à nossa querida diretora Luíse Filgueiras, que está atrás do computador ali e que faz toda a gravação, toda a parte técnica de quase todos os nossos episódios. Lu, obrigada. Obrigado. Obrigada.